A guerra entre Israel e Hezbollah abalou o Líbano, gerou reações do Irã e deixou o mundo na expectativa do pior. Os campos de batalha não foram apenas nas terras onde se focam as atenções atuais, mas combates sangrentos ocorreram por anos na Síria. Tanto os povos e nações envolvidas merecem atenção nessa história escrita por pólvora e ódio, com a influência de diversos líderes e várias frentes de combate. Um grupo de soldados do Hezbollah se tornou alvo de um ATGM. Preocupados com seu morteiro, não perceberam um míssil se aproximando. Dezenas de terroristas marcharam pelo deserto, sem saber que estavam diante de uma das maiores emboscadas já vistas. Em outra zona de guerra, soldados libaneses combateram o Estado Islâmico em uma batalha ferrenha na Síria, apoiando regimes aliados ao Irã. Essas posições demonstraram como o Hezbollah esteve em diversos frontes ao mesmo tempo em que batalhou contra os israelenses, seja quando invadiu as fronteiras de Israel na Guerra de 2006 ou lançando seus mísseis constantemente, que atingiram estruturas militares, civis ou foram interceptados pelo Iron Dome. Era um conflito antigo que envolveu terrorismo, espionagem, combates em outros países. Uma guerra maior do que muitos imaginavam e que eclodiu em novas e impressionantes estratégias em 2024. As notícias correram o mundo falando dos bombardeios de Israel no sul do Líbano. As colunas de fumaça subiram no meio de residências, o que gerou discussões sobre a brutalidade dos ataques e as vítimas civis. Não demoraram a surgir cenas como a de munições em explosões secundárias, ativadas quando os ataques israelenses atingiram depósitos do Hezbollah nas áreas residenciais. Estava claro que tantas pessoas no sul do Líbano e no norte de Israel estavam se tornando peões no meio de uma guerra, onde a realidade terrível da morte de inocentes seria mais um joguete nas mãos de ambos os lados. Os libaneses e palestinos ali refugiados, que tanto viram as notícias do sul meses antes, agora temiam a realidade bruta da guerra transportada para suas terras. O terror começou com os planos do Hamas ao invadirem Israel em 7 de outubro de 2023. Ao menos, era mais uma data marcante no meio de décadas de conflito. Um ataque terrorista que deu origem a uma das mais sangrentas guerras da atualidade, que devastou Gaza. Por meses, as Forças de Defesa de Israel, a IDF, avançaram dentro do território palestino, derrubando prédios enquanto os militantes responsáveis pelo ataque terrorista tentaram resistir. O que começou com comemorações em um atentado que matou milhares, gerou uma guerra que expandia o número de vítimas diretas e indiretas em quantidades absurdas. Foi dito que naquela mesma época, o Hamas esperava que outra frente de combate fosse aberta. O Hezbollah deveria ter surgido como uma onda a partir do norte, forçando Israel em dois frontes complicados. A resposta dos libaneses foi a de intensificar ataques à distância, deixando os israelenses ainda livres para focarem em Gaza. Mas o Hezbollah, em conflito com Tel Aviv desde a década de 80, ainda veria uma nova e brutal onda de ataques que seria bastante diferente dos conflitos anteriores. O início dos anos 80 ardeu em pólvora no Líbano e em Israel. Muitos palestinos estavam refugiados no sul libanês, onde a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP,
atuou em conflitos contra a IDF. As escaramuças eram constantes na fronteira, até um incidente especial em 1982. A organização Abu Nidal, grupo palestino rival da OLP, tentou assassinar Shlomo Argov, embaixador de Israel no Reino Unido. O evento gerou ainda mais caos na região. Foi a motivação perfeita para se escalar uma guerra. O então primeiro-ministro israelense, Menachem Begin, culpou a OLP pelo ataque e usou o episódio como pretexto para justificar a entrada de suas tropas no sul do Líbano. O Hezbollah surgiu como uma reação a esse conflito. Clérigos islâmicos financiados pelo Irã pegaram em armas e uniram seus seguidores para combaterem o invasor. O Hezbollah ainda era pouco naquela época, mas a OLP era uma organização poderosa com campos de treinamentos espalhados pelo Líbano. Israel adentrou o país inicialmente com 60 mil soldados e mais de 800 tanques, apoio aéreo, helicópteros e artilharia. A operação tinha o objetivo de expulsar a OLP 40 quilômetros ao norte da fronteira de Israel. Forças israelenses avançaram em direção a cidades como Tiro, Sidom e Damor, enfrentando forte resistência da OLP, enquanto desembarques anfíbios visaram cortar a retirada das forças palestinas. Essa resistência foi sendo quebrada até os sírios entrarem para tentar ajudar. E os então, como os Merkava, entraram pela primeira vez em ação, lutando contra os T-72 que a Síria adquiriu da União Soviética. Os confrontos não foram bons para os tanques soviéticos, de acordo com as fontes israelenses. A IDF afirmou que os Merkava destruíram vários T-72 sem registrar nenhuma perda causada pelo fogo dos tanques inimigos. A Força Aérea Israelense executou ataques bem-sucedidos contra alvos sírios e da OLP. Os helicópteros de ataque cruzaram o ar libanês, disparando contra forças blindadas sírias. O fogo foi trocado também nos céus, de uma maneira tão furiosa que deixou os observadores militares boquiabertos. Caças israelenses derrubaram entre 82 e 86 aviões sírios, sem sofrer baixas. Apenas um A-4 Skyhawk e 2 helicópteros foram abatidos por fogo antiaéreo e mísseis SAM dos sírios. Esse foi o maior confronto aéreo da era dos jatos, com mais de 150 caças envolvidos. Alegações sírias de vitórias aéreas foram vistas com ceticismo, inclusive pelos soviéticos. As grandes perdas sírias levaram os soviéticos a enviar um alto oficial da defesa aérea para investigar a superioridade israelense. A Força Aérea Israelense também destruiu a maioria das baterias antiaéreas sírias no Líbano. Helicópteros AH-1 Cobra foram usados contra blindados, destruindo dezenas de veículos, incluindo tanques T-72. Em junho de 1982, a Síria assinou um cessar-fogo e a OLP ficou cercada em Beirute. Depois dos acordos, a organização palestina perdeu poder no Líbano, mas vários dos planos israelenses falharam, com a intenção de colocar um governo aliado no poder no país e ainda acabaram criando o Hezbollah. Em setembro daquele ano, Israel, que tinha seus homens e tanques em vigília, foi culpado por não fazer nada quando uma das milícias cristãs invadiu a vizinhança de Sabra e o campo de refugiados de Shatila, iniciando um massacre contra os muçulmanos xiitas. Foram dezenas de mortos. Essa tragédia deu vistas a algo que se tornaria comum nesses conflitos posteriormente: a disputa sobre o número de vítimas e a instrumentalização desta tristeza como arma na guerra de informações. O promotor-chefe do exército libanês investigou os assassinatos e contou 460 mortos. A inteligência israelense estimou entre 700 e 800 mortos. E o Crescente Vermelho palestino
reivindicou 2.000 mortos. Israel continuou ocupando uma pequena parte do sul do Líbano como uma zona tampão até o ano 2000. Durante esse tempo, o Hezbollah floresceu em poder e violência. A eliminação de Israel seria um de seus principais objetivos. Cresceu para se tornar uma organização mais poderosa dentro do governo do Líbano, capaz de influenciar as pessoas ainda com uma estação de rádio e TV via satélite, serviços sociais e o amplo envio de combatentes para outros países. Seu braço armado viria a se tornar, segundo alguns, mais poderoso que o próprio exército libanês. Os atentados terroristas reivindicados pelo Hezbollah se espalharam pelo mundo, passando de sequestro de aviões a ataques a civis. Um caminhão-bomba matou 49 pessoas na embaixada americana em Beirute em 1983. 29 faleceram em outro atentado na embaixada de Israel em Buenos Aires em 1992. 2 anos mais tarde, a capital argentina sofreria com um novo atentado que matou 85. A lista seria ampla, com sequestros, ameaças e assassinatos. Os tanques dos libaneses estavam prontos para bombardearem os israelenses, quando os drones ainda não eram uma ameaça tão grande a esses blindados. Combates diretos também ocorreram. O Hezbollah lançou seus mísseis antitanque contra a área ocupada em maio de 2000, começando o assalto contra postos de observação da IDF em Bayada, a 2 quilômetros da fronteira. As explosões espalharam a fumaça densa, expandindo cada vez mais a cobertura usada pelos libaneses para subirem o morro até a defesa inimiga. Os soldados israelenses foram obrigados a recuar, ainda ouvindo os disparos inimigos e as explosões vindas de seu posto. As granadas foram arremessadas contra eles em companhia de disparos dos rifles. A bandeira do Hezbollah tremulou sobre a posição israelense naquele sábado. Tanto o poder e o auxílio do Irã levaram o Hezbollah a cruzar a fronteira com Israel em julho de 2006. Os soldados libaneses passaram pela Mata Alta e pelas cercas, enquanto os foguetes da organização criaram uma distração em outras áreas de Israel. Bem armados, os homens encontraram uma pequena estrada onde viram 2 Humvees israelenses. Os veículos foram imediatamente atacados. As explosões encheram a estrada de fumaça, cobrindo o avanço do esquadrão do Hezbollah. O ataque terminou com a morte de 3 soldados e capturando mais 2. Essa incursão precipitou a guerra entre Israel e o Hezbollah em 2006. Os mísseis e bombas da IDF desceram sobre casas onde os soldados libaneses se reuniram. Muitas das munições dos militantes inimigos foram destruídas antes de serem lançadas. Os tanques Merkavas entraram no Líbano para os combates, mas o Hezbollah tinha os ATGM fabricados pelo Irã preparados para quebrar a blindagem inimiga. Muitos dos blindados se transformaram em bola de fogo no meio dos ataques, alvos fáceis para as emboscadas dos paramilitares libaneses. Se nesses pontos Israel não se saiu bem, em outros teve uma elevada taxa de sucesso. Durante 6 anos, a IDF acumulou inteligência sobre os lançadores de foguete do Hezbollah. Em meia hora de ataque aéreo, 59 deles foram destruídos. O cessar-fogo só aconteceria em agosto, depois de os 2 lados terem usado bombas cluster contra civis e acusação do uso de fósforo branco por parte de Israel. Os 2 soldados capturados pelo Hezbollah no início da guerra foram devolvidos mortos. Segundo Israel, alguns líderes inimigos foram mortos ou capturados, mas aparentemente naquela época não foi nada que abalou os libaneses.
A guerra civil na Síria começou com protestos em 2011 que escalaram rapidamente até ser disseminada em 2012. Nações como Estados Unidos, Rússia, Turquia e Irã adentraram no caos, onde as bandeiras hasteadas se misturaram em alianças difíceis de acompanhar. O Hezbollah saiu das fronteiras do Líbano para combater em prol do governo de Bashar al-Assad, que havia sucedido seu pai, que faleceu em 2000 depois de quase 30 anos no poder. A Síria é um fator importante, pois ali Israel encontraria seus inimigos e golpearia tanto o Hezbollah quanto seu patrono, o Irã. Mas os israelenses não eram o único foco dos paramilitares libaneses na Síria. Eles precisavam lutar contra forças diversas, como os rebeldes com suporte da Turquia e dos Estados Unidos, ou a Al-Nusra, grupo de jihadistas afiliados à Al-Qaeda. Uma das mais famosas ações do Hezbollah foi preparar uma emboscada contra esses militantes islâmicos. A inteligência detectou um plano da Frente Al-Nusra para transferir durante a noite um grande contingente de combatentes de Ghouta Oriental, uma área próxima à capital, para posições mais seguras nas montanhas Qalamun, ao nordeste de Damasco. Um campo de explosivos improvisados foi plantado na rota da Al-Nusra. Assim que seus soldados marcharam sobre a área, os explosivos foram detonados, dispersando o fogo e a violência que foram rasgando as vidas dos jihadistas, às vezes jogando corpos queimados no chão ou homens mutilados que se arrastaram pedindo ajuda no deserto. Os sobreviventes confusos e feridos receberam os disparos dos paramilitares libaneses. Algumas fontes relataram a morte de mais de 150 jihadistas em poucos minutos, com nenhuma baixa por parte do Hezbollah. Nem tudo foram vitórias. Por vezes, os libaneses tiveram que recuar humilhados, enquanto recebiam disparos da única facção odiada com total razão por todos na Síria, o Estado Islâmico. Algumas vezes a situação se invertia, como quando um dos militantes libaneses arremessou uma granada que acertou em cheio um esquadrão dos jihadistas. Os disparos da AK ajudaram apenas a finalizar os homens destroçados pelo explosivo. O Hezbollah resistiu aos avanços do Estado Islâmico em muitos frontes, principalmente na fronteira com o Líbano. Seus soldados correram sobre as colinas secas, cobertas por pedras. A boca secou com a poeira que subiu no meio dos disparos enquanto tentaram se deslocar rapidamente. Cada ponto alto precisou ser mantido, pois eram poucas as proteções de onde dispararam seus RPGs. Os feridos tinham a chance de serem atendidos ali, mas mesmo assim era uma posição precária. Um dos médicos de combate foi atingido em cheio ao tentar ajudar um aliado. O Exército de Libertação da Síria, o FSA, surpreendeu o Hezbollah algumas vezes. Seus disparos colocaram os libaneses em uma corrida desesperada por suas vidas. O FSA usou o míssil antitanque norte-americano BGM-71 para mirar contra os libaneses que erraram ao se reunir na sacada de uma casa. O míssil rodopiou no ar, impulsionado pelos tons alaranjados e avermelhados até se arrebentar contra os homens. Era uma loucura permanecer agrupado dessa maneira. O Hezbollah fez isso com a Al-Nusra, mas deixou que o FSA atingisse mais de uma vez grupos dos seus com os mísseis guiados. A equipe de morteiros dos militantes libaneses não enxergou a tempo o míssil se aproximando. A explosão rasgou-se entre eles, deixando somente o equipamento ainda de pé. Allahu Akbar! Allahu Akbar, ya Abu Amar!
Os sobreviventes até tentaram acudir os corpos em chamas, mas foi inútil. Fugiram enquanto o FSA comemorou. A inteligência rebelde soube do transporte de tropas do Hezbollah e do exército do governo sírio. Outro de seus mísseis antitanque foi fazer o trabalho, explodindo o ônibus com quase 2 dezenas de combatentes inimigos. Obviamente, nem tudo foram derrotas. O Hezbollah participou de batalhas importantes, como quando o Estado Islâmico tentou se aproximar ainda mais da fronteira do Líbano. Foi um ataque grande que precisou de seus combatentes focados contra os blindados improvisados ou as caminhonetes armadas com metralhadoras pesadas. O inimigo foi parado pelos disparos dos canhões. A força aérea também atuou, quebrando a coluna do Estado Islâmico mesmo quando o fanatismo os impulsionou na progressão. Um dos principais motivos do Hezbollah estar na Síria era o Irã, e não Bashar al-Assad. Os militantes seguiam seus patronos, e Israel entendia isso muito bem. A Síria se tornou um campo de batalha, mesmo que Israel não quisesse interferir nos beligerantes lá. Seu objetivo era atuar contra seus próprios inimigos. Samir Kuntar matou uma família israelense em 1979 e se tornou um dos comandantes sêniores do Hezbollah depois que saiu da prisão. Ele se encontrou em 2015 com seus aliados iranianos do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica para planejar um ataque contra Israel a partir das colinas de Golã. A reunião ocorreu nos arredores de Damasco. 2 aviões israelenses atiraram contra a construção, matando o líder libanês e vários iranianos importantes. Os iranianos estavam em um ótimo local para serem atingidos pelos israelenses, fora das bordas de seu país. Hazim Mousav se julgou seguro fazendo seus planos. Era oficial da Quds Force, braço do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, especializado em guerra não convencional e operações de inteligência militar. Foi encontrado por Israel depois do ataque de 7 de outubro, quando a caçada aos líderes inimigos começou a se intensificar. Morreu em dezembro de 2023 ao sul de Damasco. A caçada foi tomando uma forma brutal. Em menos de um mês, Israel resolveu procurar por Sadegh Omidzadeh, chefe da inteligência da Quds Force na Síria. Ele foi encontrado durante uma reunião em um prédio no distrito de Mezeh, em Damasco, em janeiro de 2024, e explodido por um ataque aéreo junto com outros 10 militares. A Quds Force foi extremamente importante para revolucionar os ataques contra as forças de Israel e aliadas dos Estados Unidos no Oriente Médio, mudando a política da região. Por isso, Tel Aviv focou em muitos dos seus militares que ousaram pisar fora de seu país. Percebendo os riscos dentro do território sírio, os iranianos resolveram usar seu consulado no país para reunir seus comandantes mais importantes. Entre eles estava Mohammad Reza Zahed, um dos oficiais mais reconhecidos dentro da Quds Force. O consulado deveria ser considerado território do Irã, mas Israel não se deixou afetar por esse detalhe. A inteligência farejou e as presas da força aérea se fecharam sobre o alvo, matando Zahed e outras figuras importantes em abril de 2024. A morte precipitou o ataque dos iranianos contra Israel com dezenas de mísseis e drones, uma intensidade que não gerou o efeito que muitos imaginavam. Os israelenses não se importaram e, menos de 2 meses depois, outro comandante da Quds Force, Said Abiar, tombou no aeroporto de Alepo. A Síria se tornou um campo de caça dos israelenses contra seus inimigos e coordenadores de ataques, algo que o Hezbollah precisou compreender, pois a intensidade dessa caçada de Tel Aviv estava ficando cada vez maior desde o dia 7 de outubro. Os conflitos entre o Hezbollah e Israel nunca pararam, apesar de não haver mais uma guerra como a de 2006. Foi em outubro de 2023
que a situação voltou a se intensificar. O Hamas fez seu conhecido atentado terrorista, a IDF adentrou Gaza e o Hezbollah se agitou no sul do Líbano, iniciando uma nova onda de ataques. Os ATGM e foguetes libaneses passaram pela fronteira por várias vezes. Os alvos principais eram as torres de vigilância e radares israelenses, aparentemente para evitar que mísseis ou drones fossem detectados e interceptados. Muitos alvos explodiram sob intensos ataques naquele mês. Os soldados israelenses também foram alvos. Um deles descansava debaixo de uma árvore quando percebeu a aproximação do projétil. Sua sombra em movimento foi engolida pelo fogo. Os israelenses começaram a contra-atacar. Um ATGM cruzou a fronteira rumo ao Líbano, atingindo um posto do Hezbollah. Os ataques aéreos começaram a ser mais constantes dentro das fronteiras libanesas. As casas usadas pelos soldados do Hezbollah explodiram. Os bombardeios quebraram as construções próximas à fronteira seguidamente. As quedas contra essas construções foram gravadas, mostrando como a destruição começava a tomar novas proporções no conflito. Os foguetes do Hezbollah caíram várias vezes em Kiryat Shimona. O Iron Dome não interceptou alguns deles, que explodiram pela cidade durante a noite. Muitos desses disparos, cada vez mais constantes, tiveram a trajetória interrompida pelos mecanismos de interceptação de Israel. É claro que a retaliação israelense ocorreu. Os próprios militantes do Hezbollah gravaram as explosões que quase os atingiram. Israel se aproximava cada vez mais de seus alvos. Seus helicópteros AH-64 Apache dispararam livremente perto da borda do Líbano, alcançando integrantes do grupo islâmico em seu próprio território. Os aviões de combate voaram baixo em manobras de defesa antes de dispararem contra seus alvos. No segundo semestre de 2023, o Hezbollah viu Israel eliminar aos poucos líderes do Hamas em uma guerra sangrenta, enquanto suas ações se resumiam a disparos do outro lado da fronteira. Com o grande apoio do Irã, a organização estava se preparando para algo, mas ainda sem um fronte aberto. O Hezbollah dizia ter 100 mil combatentes. O exército israelense estimava que eram, na realidade, de 20 mil a 25 mil soldados em tempo integral, além de dezenas de milhares de reservas. Além disso, há mais de uma década, o movimento islâmico vinha acumulando foguetes e mísseis. Eles detinham a maioria do parlamento libanês e uma posição clara contra Israel. Com a IDF ainda em combate em Gaza, seria arriscado para Tel Aviv um novo fronte aberto, uma guerra que afetaria ainda mais a economia do país e com a possibilidade de ainda mais mortes de civis. Mas o Hezbollah também precisava se preocupar. A economia do Líbano estava em apuros desde o colapso financeiro em 2019 e quase 3/4 da população agora vivia na pobreza. Os dois lados pareciam estar ignorando o peso de uma guerra em sua população. No princípio de 2024, o líder do Hezbollah publicou um vídeo afirmando para os israelenses retornarem de onde vieram, pois a Palestina era para o povo palestino. Se eles queriam estar seguros e tinham um passaporte americano, que voltassem para os Estados Unidos. Não foi o único vídeo de provocação do Hezbollah contra os israelenses. O grupo mostrou muito do seu poder, dos túneis com equipamentos e de suas forças especiais. Os ataques continuaram com os foguetes subindo e os ATGM zigue-zagueando até atingir algum alvo do outro lado da fronteira. O Hezbollah, ao contrário do Hamas, não se propôs a um ataque frente a frente com a IDF, mesmo zombando dos resultados israelenses em Gaza. Em resposta, os ataques aéreos proliferaram contra as bases dos paramilitares dentro do Líbano.
Os mísseis romperam várias das construções que foram identificadas pela inteligência israelense. Foram muitos prédios se transformando em poeira na medida em que Tel Aviv começava a fazer o cerco contra seus inimigos. O lobo farejou novos alvos e suas presas flamejantes estavam se afiando para uma caçada que causaria arrepios até nos jihadistas mais fanáticos, gerando tantos mártires que abalaria a estrutura do Hezbollah. Infelizmente, enquanto combatentes e líderes responsáveis pela morte de inocentes eram eliminados, tantos sofreriam com o fogo israelense ou do Hezbollah consumindo civis e com crianças tendo seus destinos encurtados no meio de uma guerra cujos mandantes muitas vezes nem estavam por perto.